E em junho de 2022 tu assume o Vasco, né? Sim. O Vasco na Série B? Série B. Na Série B, como é que foi esse desafio? E também a sua curtíssima passagem. Acho que tu ficou só um mês lá, não foi isso? É um pouco mais de um mês, né? Tu- Foram 8 jogos. Isso. Tu chega dia 13 de junho, sai dia 24 de julho. Isso. Um pouco mais de um mês mesmo. É. Como é que foi essa passagem? O que aconteceu? Pô, só um mês é brabo, né, velho? Então, primeiro eu acho que o Brasil teve uma coragem muito grande, né? Porque não é fácil, eu era do Sub-20 do Flamengo. Era Brasil é o efetivamente... Carlos Brasil. Brasil que você fala, o Carlos Carlos Brasil. Brasil parece que é o Brasil. Intimidade, né, velho? Carlos Brasil. Eu era do Sub-20 do Flamengo, efetivamente não tinha comandado nenhuma equipe profissional, tinha jogado contra ele várias vezes, já o conhecia, a gente trabalhou pouco tempo no Botafogo, bem pouco tempo, eu nunca tive uma relação muito próxima com ele, mas nesse ano de 2019, a gente teve a felicidade de ganhar bastante vezes dele, tá? Eu até brinco com ele. Inclusive aquele último jogo em São Januário. Freguês. Um time do Vasco muito bom. E aí eu acho que ele teve muita coragem em assumir, porque ele me conhecia e ele sabia que eu podia entregar o que ele imaginava que o time do Vasco precisava daquele momento. Não era ideia de tirar o Zé Ricardo sai para Pro Japão, né? Japão, né? E aí tem alguns nomes e ele escolhe e desde que meu nome foi falado, uma rejeição absurda. Vários fatores, né? Nunca tinha dirigido uma equipe profissional efetivamente. Do maior rival. Então, e ele teve coragem para bancar. Só que a gente sabia internamente que a gente não podia tropeçar. E a gente sabia também internamente, eu conversei isso várias vezes com o Zé, meu amigo, um cara que eu tenho maior apreço, maior carinho, um cara sensacional, tu conhece ele, vocês conhecem ele, o Zé é um cara ímpar. Então, o Zé tinha conseguido dar uma maneira de jogar o Vasco que trazia um pouco de tranquilidade, mas estava longe de ser aquilo que a gente gostava de ver em campo. Mas ele, né, tentando, conseguiu trazer um pouco de conforto como ele jogar. E internamente se entendia que a gente podia andar para frente. Por outro lado, existia um pânico muito grande dentro do clube. O Vasco não tinha subido no ano anterior e precisava subir de qualquer maneira. Como a gente ia subir, não sei. Só que ao mesmo tempo que existe essa fala de que a gente precisa subir de qualquer maneira, a torcida não queria ver um jogo ruim. A torcida do Vasco estava extremamente impaciente e é aceitável que estivesse. Porque ver um clube do tamanho do Vasco, né, mais um ano na segunda divisão, não era aceitável. E a gente sabia que a gente não podia errar e a maneira que a gente estava atuando ia acontecer as oscilações. Mas ela não poderia ter acontecido comigo, por conta da rejeição, por conta da desconfiança. Então eu chego no Vasco, a gente chega, não precisamos melhorar um pouco a maneira de jogar, a posse de bola, mas a gente não pode fazer mudanças muito drásticas. E o Carlos Brasil sabia, ele, o Eduardo Húngaro sabia, que eu chegando lá, eu ia permanecer com tudo que estava sendo feito. Eu não ia chegar mudando nada. E isso foi uma coisa que contribuiu também para que eu fosse. A gente conhecer, eu ia acatar todos os processos do clube. Então a gente vai jogar contra o Londrina, na minha estreia, e a gente ganha de 1-0. Eu introduzi uma coisinha ou outra, bola parada, uma saída de pressão, setor 1 e tal, que nem foi a tônica do jogo. A gente ganha de 1-0, mas não faz um grande jogo. Ganha de 1-0. O segundo tempo, Londrina poderia ter empatado até virar. Londrina fez uma bela campanha esse ano. Mas a gente ganha de 1-0. Vem pro jogo de casa contra o Londrina, contra o Operário. O Operário é uma equipe forte, que não fez um bom ano, mas era uma equipe forte. Ele faz o primeiro tempo muito ruim. E aquilo na minha cabeça, fala, cara, tem como fazer isso aqui, tem como fazer aquilo ali. E aí, no segundo tempo, eu troco. Eu boto uma equipe, eu coloco o Figueiredo de 9, que estava jogando aberto, coloco o Palácios para jogar aberto, vindo para dentro e tal. E a gente ganha de 3-0 o jogo. Né? E aquilo dá uma... Internamente, eu já tinha mostrado o que eu queria aplicar como ideia. Aquilo internamente traz um acalento, traz não, vamos fazer. Tá na hora de a gente começar a fazer. Porque foi um segundo tempo muito bom. Foi 3-0 e a gente passeou contra o Operário. Foi muito bem. Foi muito diferente do primeiro. Meu tempo, o Operário teve podendo sair na nossa frente e tal. Só que a gente vai pegar o Novo Horizontino, fora de casa. A gente ia acabar de trocar o treinador. Tinha ganho do Bahia lá de 1-0 com um treinador novo e veio pegar a gente.
E aí entra o que as pessoas não sabem. O Nenê teve um problema na panturrilha, foi para esse jogo sentindo, eu coloco o Palácios e venho com o Figueiredo de 9, eu repito mais ou menos o que eu fiz. Segundo tempo. Segundo tempo, porra, nós jogamos pra caramba contra o Operário. 3-2. Pô, a gente não fez um bom jogo contra o Londrina. Por quê? Porque é o que eu falei aqui agora. O Zé, ele conseguiu, com as ideias dele, dar aquela cara. Eu, no primeiro momento, tentei, mas eu não sabia quais eram as ideias do Zé. As ideias do Zé são do Zé. As do Maurício são do Maurício. A Tupicha é do Picha, a do Castanha é do Castanha. A do Jorge Jesus é do Jorge Jesus. Então eu precisava ir para o banco e estar comandando a minha equipe. Eu não podia estar no banco e vendo o que vai acontecer. E para eu comandar as minhas equipes, eu tinha que começar a introduzir gradativamente as minhas ideias. E eu lembro que quando eu faço essa escalação, todo mundo vibra, porque todo mundo queria ver. A torcida do Vasco não gostava efetivamente do Figueiredo aberto, gostava do Figueiredo de 9. Eles queriam ver o Palácio jogar. Subiu assim de 9 na base, né? Sempre foi 9. Mas o que eu falei, deu certo com ele de uma ponta, porque eles marcavam demais, desciam, formatavam linha de 5, Ele é muito linha de forte 6, também, né? né, cara? linha de 5, linha de 6. E eu mantive isso durante muito tempo e volto. E aí quando a gente faz um bom jogo no segundo tempo contra a gente, não, tá na hora de começar a andar, porque esse time pode dar. E a gente vai para o Novo Horizonte, a gente tem esses problemas com o Nenê, a gente perde o jogo de 2-0. E aí foi a primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí passa a vir a desconfiança. Né, o que a gente faz? Voltamos ao que estava sendo feito, mas a coisa não andava. Não andava por quê? Também, né? Porque por muitas das vezes, cara, a gente dava um treino, dava uma maneira de jogar e a gente ia pro jogo por conta do ambiente de terror que levou o clube até o final, cara. Né? A gente tinha, durante a partida, uma tensão rodeando o jogador muito grande. O jogador tinha muito receio de errar. Uma pressão externa? Uma pressão externa absurda. E é o que me derruba. O que me derruba não é o interno. O que me derruba é o externo. Porque tudo que eu fazia, eles estavam ali vendo como é que estava sendo feito, a aceitação do grupo era boa, os caras entendiam que... Só que a execução, muitas vezes eu vi o meu time conseguir fazer 15, 20 minutos do jogo que eu queria, que ele jogasse durante 45, 60, 70, né? Tivesse essa regularidade do jogo que a gente queria. A gente muitas vezes não conseguia. Uma bola mais pressionada, tinha um receio de tentar o que a gente estava treinado, jogava uma bola mais direta, perdia, enfim. Foi criando essas inseguranças no grupo, né? Então a gente começou a andar para frente, andar para trás, anda um pouquinho, anda para frente, andar para trás. Só que tudo isso controlado, porque apesar de ter tido uma sequência, foram 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Foram 8 jogos. Apesar da gente ter tido essa oscilação, eu entrei no Vasco com 6 pontos na frente do quinto, em terceiro, e saí com 7 pontos na frente do quinto, em terceiro. As pessoas não falam isso. O período que eu tive lá, isso não sou eu, né? Mas a gente tem todo o controle, vocês sabem disso. O período que eu tive no Vasco, esse curto período foi o período de melhores números. Mas as pessoas não querem saber de número, mas o treinador entrega número. Isso não quer dizer que ele não tenha culpa das derrotas, não. Mas eu, quando vou pegar o time, né, vou analisar também o trabalho do treinador, ele vai ver quantas vezes ele chegou no terço final, quantas situações de gols ele criou, quantos ataques perigosos a equipe dele criou, quantos gols ele tomou de situações de erros táticos, entendeu? Isso tudo é o que o treinador entrega. Se eu pego um time e faço assim, ó, nós vamos jogar aqui, vai jogar o meu time contra o seu. Eu tenho lá 20 oportunidades de gols. Tu tem 5 e tu me ganha. Beleza? O que eu posso fazer mais? Eu te oportunizei 20 situações de gols. É claro que se você perde o jogo, a culpa é tua. Mas a análise ela tem que ser um pouco mais complexa. Ela não pode ser só ver o resultado e analisar o jogo. Tu tem que ver o jogo e aí sim, aí depois tu pode até analisar o resultado. Todo o contexto, né? Todo o contexto. Entendeu? Então se eu jogo contra você, eu tenho 20 oportunidades de gols, você tem 5, você me ganha, calma aí. Talvez eu esteja num caminho mais certo que o teu. Se eu tiver 20 oportunidades de jogo, não é isso, mas se eu tiver 20 oportunidades de gols todos os jogos, eu vou ganhar muito mais do que vou perder. Então a análise a análise de desempenho do clube me entregou um documento, minto, não foi a análise que me entregou. Algumas pessoas que trabalhavam na análise me entregaram, de que durante o período que a gente passou lá no ano, foi o período de melhores números.
nesse período do Vasco. Mas foram um período de turbulência, a gente não conseguiu. A gente fez um jogo contra o Sport no Maracanã que a gente pressionou os caras do início ao fim. E não era muito característica do Vasco ser pressionante. O Vasco jogava no bloco mais baixo. Então a gente foi tentando mudar para trazer essa coisa de Vasco. Porque eu estava novo ali, eu estava chegando. E eu queria introduzir o que eu imaginava que dava para introduzir. Mas eu precisava de um pouco mais de tempo. Precisava de um pouco menos de ambiente hostil. Que era muito hostil o ambiente. Não só comigo, mas também com grande parte dos jogadores. Tanto é que uma pena, o Vasco, né, eu saio, vem o Jorginho, né, que é um grande treinador também, e que sofre a mesma coisa. Tanto é que o Vasco vai no apagar das luzes contra o Ituano, um jogo extremamente difícil lá, e consegue. Né, o jogador do Ituano foi expulso lá e teve aquele jogo todo. Aquele jogo seria uma tragédia. Entendeu? Então, aconteceu isso, cara. Aconteceu que Vila Nova, eu faço algumas mudanças na equipe. E ali eu sabia que se eu não ganhasse o jogo, pelas mudanças que eu estava fazendo, provavelmente eu seria mandado embora. Mas eu já estava numa situação de que eu preciso começar a colocar o que eu quero. A gente faz 45 minutos contra o Vila Nova de espetáculo. A gente tem 2 ou 3 chances de gols claras. O Vila Nova não consegue chegar na nossa baliza. A gente estruturou o time para jogar exatamente como os caras se defendiam, enfim. Porque eu acredito que você tem que jogar de acordo com você é marcado. Então a gente conseguiu estruturar. Só que os caras ganharam de 1-0. E aí quando eu cheguei, a pressão muito grande já de aeroporto, aí pressão de imprensa, tinha os caras que me davam porrada desde o primeiro dia. Tinha uns caras que falavam mal de mim sem nem saber se ia dar certo, se não ia dar certo. A história do like, né, cara? Você pega um cara de repente mais, né, que não tá tanto na mídia, ou que tá... E aí você dá porrada nele, aí chama um monte de gente pra dar porrada junto. Cara, uma pena, porque... Teve algum específico que tu ficou chateado aí com... Cara, eu tenho um grande problema. Se você estiver falando mal de mim pra caramba, eu vou passar por você e vou falar com você normalmente, porque eu não vejo. Eu sou um cara muito... Porra, não sabia, sacanagem. Se eu soubesse antes... Não me prendo muito à internet, negócio de futebol, programas esportivos, tem dificuldade de ver. Eu gosto de ver jogo, gosto de ver futebol. Mas não gosto de ver muita gente falando, porque esses dias eu vi... Mas não te manda no zap, não? Então, aí algumas mensagens... Não, algumas mensagens vinham até mim por amigos. Falar, pô, não quero ver não, cara. Porque senão ele vai pra coletiva lá e teve um cara, que eu nem... Acho que trabalha na SBT, acho que é Pedrosa. Pedrosa. Trabalha até com o Vene, né? Isso. E eu trabalhei no Flamengo, tenho uma relação boa com o Vene, né? A gente não se fala muito, mas tem uma relação com ele, eu acho. Mas esse cara parece que... Ele falar que ele dava porrada em mim de cima e embaixo. Até que num jogo lá em São Januário, ele falou que a gente estava em quarto e a gente estava em terceiro. Ele queria, porque eu queria que a gente ficasse fora da zona e que eu caísse. E ele diz, assim, o motivo pelo qual ele fazia isso, mas o que me acalenta é que muitas vezes esses caras eles não conseguem avaliar nada. E eles têm que, de alguma forma, chamar a atenção. Então, realmente eu não vejo. Eu recebi algumas vezes pelo WhatsApp, mas eu realmente não vejo. Não sigo, eu prefiro ficar alheio para quando eu for conversar com o cara, eu não tá com a minha cabeça, esse aí é mó safado, me criticou. Eu prefiro, entendeu? Aquilo que você falou aí, né, da entrevista com o Rogério. Que eu não sei até hoje se eu tô bloqueado, mas vou descobrir hoje. Vamos ver. Descobrir hoje. Entendeu? Então, assim, eu prefiro que seja assim, entendeu? Porque, cara, assim, eu acho que toda crítica ela pode ser bem feita, só acho que ela pode ser pautada no equilíbrio. Não preciso te denigrir tua imagem, falar mal de você, entendeu? De uma forma que não tem nada a ver com o que está sendo feito dentro do campo. Sim. Entendeu? Comentar sem falar. PVC, que é um cara que eu gosto de escutar, acho um cara inteligentíssimo, ele estava falando esses dias eu vi um amigo meu postar no Instagram. Ele falando do Josualdo, né, que foi o cara que inspirou vários treinadores, que é um cara inteligentíssimo, mas que ele só durou 15 jogos no Santos, o Josualdo. O Brasil toda hora, nego, dura 15 jogos. Quantos treinadores duram 15 jogos, cara? O Carille que você citou no Atlético Paranaense... Ele ficou 19 dias. Foi isso mesmo. Ele chegou e foi embora, meu. Caralho, 19 dias o cara ficou. Toda hora alguém fica... Sabe, eu acho que a paciência com um treinador brasileiro, ela anda baixíssima. É o Zé agora mesmo, no Cruzeiro. No Cruzeiro, entendeu? Sabe, assim...
E aí, se você vai pegar o time do Cruzeiro jogar, o time do Cruzeiro tava jogando bem. Pode não estar, mas tava jogando bem. E aí, eu não entendo o seguinte, tu pega um time que tá na zona de rebaixamento, que vai mal, e o que as pessoas esperam? Que de uma hora pra outra esse time passe a ser o quê? O melhor time da competição? Sabe? Então, assim, nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Então, a única coisa que eu questiono é a forma como a crítica é feita. Eu já falei isso e alguém já me deu porrada, porque eu falei isso num podcast e alguém falou aí de negócio de crítica, sabe? O cara chama de burro. Eu não... burro. Eu acho que não tem pesada, necessidade, né, de você fazer dessa forma. Então eu prefiro ficar ali. Prefiro não ver. Nem as críticas positivas, nem as críticas negativas. A gente tem um podcast, então a gente já gosta dessa conversa. A gente faz programa também esportivo, então a gente gosta desse debate e ouvir o outro lado. Que às vezes eu tive uma interpretação cara, eu sempre tento entender o que o treinador ele tá tentando fazer. Por exemplo, o São Paulo esse ano colocou o Davi Luiz como o primeiro volante. E o Thiago mais de lateral. Exatamente. Eu falei assim, cara, por que ele tá tentando fazer isso? A do Davi Luiz eu consegui entender. Eu falei assim, ele quer um cara com as características semelhantes à do Pulgar. E o Davi Luiz é alto, tudo bem, né? Eu discordo muito dele fazer isso, mas enfim, eu consegui entender o que ele queria. O Thiago Maia eu não consegui, tanto é que ele explicou depois isso. Mas de repente falta tentar entender também o que o cara tá pensando. Você vai errar, você vai acertar, mas quando você começa a entender, tu não vai usar a palavra burro pro cara. Assim, cara, por que você pensou do Davi Luiz no lugar do Pulgar? Você conseguiria manter aquele nível? Mas isso sabe? É rico. Isso aí é rico. Você tem todo o direito de discordar. Sem dúvida. Você tem todo o direito de discordar, de reclamar, de falar, não existe o que ele fez. Tem todo o direito. Eu só acho que você tem que saber só colocar as palavras, entendeu? Saber só colocar, porque você está falando com um homem, com um ser humano, com uma pessoa que está aí trabalhando que um profissional, não quer, que muitas vezes sabe muito mais do que a gente. Eu não posso falar o que ele queria lá, mas ele treinou o time dele, ele teve uma ideia. A ideia pode ter dado errado, como poderia ter dado certo. Né? Se a gente parar para pegar o início do trabalho de Jorge Jesus, o início do trabalho dele quase caiu. Foi. Bahia. Será que ele deixou de ser burro de uma hora para outra? Se ele é eliminado por Emelec, ele caía. Cai. E aí tem até jogador que me falou. Tem aquele pênalti maroto, lembra do pênalti no Rafinha? Não foi pênalti, filho. O 2-0. Que não foi pênalti. Então, assim, será que de uma hora para outra ele deixou de ser burro? Então, assim, por exemplo, eu vejo o Pedrinho. Vou dar o exemplo do Pedrinho, porque eu acho que é um cara que, além de conhecer futebol, tu vê ponderações na fala dele. Tu não vê ele colocar... Ele discorda, ele tem todo o direito de discordar. Ele tem o direito de não gostar de você como treinador. Eu não gosto, acho que o trabalho dele não me agrada por causa disso. Tem todo o direito, cara. Tem a situação. Eu, por exemplo, posso falar que vivi os dois lados, né? Eu vou na coletiva, eu fui nos jogos, fui 3, 4 jogos do Botafogo, fazer o jogo do Botafogo. Mas por quê? Porque eu queria ir na coletiva do Luiz Castro. Porque eu gostava de chegar lá e eu tento perguntar alguma coisa voltada do jogo, ou uma parte tática, alguma coisa, porque... Sempre assim. Isso é maneiro, então eu vou porque ele gosta de responder. Sim. Aí vou lá contra o Bragantino achando que ia ser o Bruno Lage, ainda era o Caçapa. Com todo respeito ao Caçapa, fazendo um bom trabalho lá fora. Fez um bom trabalho no Botafogo também, apesar de curto. Mas aí eu pergunto pro Caçapa, qual foi a resposta que ele me deu, cara? Tipo assim, foi uma resposta, vamos botar assim como se fosse, isso é sorte. Não foi sorte que ele falou, não, mas foi assim... Deu a entender isso. Uma coisa que não tem nada a ver de tática de jogo. Uma coisa de... não, isso aí... Eu não lembro, só lembrando pra poder falar a palavra certa. Eu gosto dos estrangeiros por causa disso, Maurício. O cara senta lá, o cara te explica tudo do jogo. Pô, eu tenho uma entrevista do Caixinha aqui, do Pedro Caixinha, contra o Flamengo, que foi 4-0 Bragantino. Irmão, a entrevista dele deve ter uns 7 minutos, a resposta dele na pergunta. Ele fala tudo do Flamengo. Tudo do Flamengo. Eu posso marcar assim, porque esse time fazia essa parte, fazia assim, o jogador, falava o nome do jogador. Eu, por exemplo, eu posso tirar, ele jogou com o Jadson aberto como lateral direito, vindo pra dentro, não jogava como lateral. Por quê? Porque o Cebola não ataca a profundidade, que o Cebola joga com a bola no pé. É diferentemente do Bruno Henrique, que se tivesse o Bruno Henrique seria outro. E tal, aí o Pedro faz isso, faz aquilo. Meu irmão, os caras fazem isso. Por que o treinador brasileiro não faz, Maurício? Isso depende muito da pergunta. É o que você falou. Teve um treinador, o Caçapa, que não te respondeu. Não gostam de responder, a maioria. Mas tem muita gente que não faz pergunta nenhuma. Não sim, quer saber disso. Sim, tem perguntas. Eu prefiro muito mais a pergunta que está relacionada ao que aconteceu no jogo, que vai acontecer, do que, sabe, falar de
coisas São que não tem nada a perguntas ver. que realmente são absurdas. Exatamente. Mas eu né? também entendo que nem todo mundo consegue fazer esse tipo de Tem muita pergunta. gente que não gosta de abrir também o jogo dele. Né? Também. Tem um treinador que não gosta de falar do jogo dele. Também.